Na última aula do Primeiras Frases em Inglês, eu te ensinei sobre o a, que é a palavra que você vai usar para falar de alguma coisa. Por exemplo, it's a pleasure, é um prazer. Tranquilo, essa frase você pode usar, por exemplo, quando estiver conhecendo alguém. A pessoa te cumprimenta, você fala, ah, tá, eu sou Vinícius. É um prazer. It's a pleasure. Então, isso foi a estrutura que a gente aprendeu no último episódio da série Primeiras Frases em Inglês. Essa série que a gente está fazendo com inglês básico, para criar essa sua base de inglês, os primeiros padrões, as primeiras frases que você precisa conhecer. É importante que você assista essas aulas na ordem que eu estou liberando, para que tudo faça sentido para você, tá bom? Essas aulas, elas são sequenciais. Uma depende da outra para fazer sentido. E nessa aula eu vou te mostrar sobre uma outra palavrinha muito parecido com o a, também expressa essa ideia de alguma coisa, mas é o an. Olha só, an não é o a. Como, por exemplo, nessa frase, it's an honor, é uma honra. Quando que você vai usar esse an? Quando a palavra seguinte, ou seja, a próxima palavra, que no caso é honor, começar com som de vogal. O que é o som de vogal? Começa com os sons A, I, U, E, O. Tá bom? E honor começa com um som de vogal. É como se esse H nem fosse pronunciado, tá bom? A pronúncia disso aqui. Então, eu não falo it's a honor. It's an honor. Então, quando a palavra seguinte começar com A, com E, com I, com O, com U, ou tiver o som de vogal, mesmo que comece com uma consoante, tipo o próprio H, você usa esse an. Então, vamos fazer um resumo aqui. A e an têm o mesmo significado, mas você vai usar assim, ó. A antes de som de consoante e an antes de som de vogal. Eu falo som de vogal porque não necessariamente precisa ser uma vogal, precisa ter o som de uma vogal. So, it's a pleasure, que era o primeiro exemplo. It's an honor, é uma honra, que é o segundo exemplo. E para você ver como realmente tem que ter o som de vogal, olha a próxima. It's a house. It's a house. É uma casa. House começa com um som de consoante. House. Então eu uso o a aqui, eu não uso o an. Enquanto it's an honor, apesar de sim ter um H ali, ele tem um som de vogal, tá? É uma honra. Então as frases que a gente vai ter hoje usam o an para expressar o de alguma coisa. Só que a próxima palavra começa com um som de vogal. Olha só. Eu olho lá para um animal, eu olho de longe e falo, oh, it's an elephant. It's an elephant. É um elefante. Por que eu usei an? Porque o an aqui vai vir antes do som do E. An elephant. Para pensar. Ficaria até estranho de pronunciar se não fosse an. Se fosse a. It's a elephant. It's a elephant. E fica estranho de pronunciar. Então, o an faz esse papel de grudar as duas palavras de um jeito bem melhor. Com os animais que você aprendeu até aqui, por exemplo, it's a dog, é um cachorro, ou it's a cat, é um gato, ou it's a cow, inclusive, que a gente viu na aula anterior, é uma vaca. Todos eles tinham um som de consoante aqui. Aqui é o som de vogal. Tudo bem? It's an elephant. Próxima frase. Tim is an engineer. Tim is an engineer. Significa, o Tim é engenheiro. A gente aprendeu a expressar profissões usando o a, falando, por exemplo, he's a doctor. A gente viu isso na aula anterior. Ele é médico, usando o a lá para apontar a profissão. Mas se a profissão for uma profissão com vogal no começo, usa o an, tá bom? De novo, não vai vir na tradução nesse caso, porque a gente não usa um a para falar de profissão. A gente só fala, eu sou médico, eu sou... enfim, eu sou engenheiro. A gente não usa o eu sou um médico, eu sou um engenheiro. Por isso que eu não vou deixar aqui, mas no inglês usa, tá? An engineer. Quer ver uma outra profissão que também usa um som de vogal aqui? Posso falar assim, ó. Anna is an architect. Significa, Anna é arquiteta. Architect começa com um som de vogal. Olha o A ali. Então eu uso o an na frente. An architect. Próximo caso aqui. She's an awesome person. Significa, ela é uma pessoa incrível. Vamos com calma. Se eu falasse, ela é uma pessoa, she's a person, do jeito que você aprendeu. Ela é uma pessoa. A palavra person aqui significa pessoa e o a fazendo o papel do de alguma coisa. Porém, nessa frase, eu não só falei que ela é uma pessoa, eu dei uma característica para ela, falando que ela é uma pessoa incrível. Awesome. Awesome significa incrível. Olha a pronúncia dessa palavra.
Awesome. Awesome, tá bom? Meio estranho mesmo a pronúncia dela, né? Mas awesome, que é pronunciado assim, significa incrível. Só que awesome começa com um som de vogal. Olha, ele tem esse som de ó no começo, é um som de vogal. Então a gente usa o an ali, tudo bem? Não vou usar o a. Se fosse she's a person, normal. She's a person. Agora, como awesome tem o som de vogal, she's an awesome person. Vou colocar outra característica. She's a kind person. Ela é uma pessoa gentil. A palavra kind significa gentil, inclusive a gente já aprendeu essa palavra, kind. O kind não tem um som de vogal no começo, tem um som de consoante. Então, a gente fala a kind person e não an kind person, ok? Vamos para a próxima aqui. He's an idiot. He's an idiot significa ele é um idiota. Ele é um idiota. Imagina esse contexto. Ah, tal, por que você terminou com ele e tal? Você não tá falando com ele? Aí você responde, he's an idiot. Ele é um idiota. A palavra idiot, acredite ou não, significa idiota, tudo bem? Evite usar isso com as pessoas, vai soar bem rude, na verdade. Mas o idiot começa com um som de vogal. Então, an idiot e não a idiot. Próximo caso. Well, it's an option. A gente tá lá conversando sobre como resolver o problema e você fala, a gente podia tentar ligar pro João lá para ajudar a gente. Aí eu penso e falo, well, it's an option. Bem, é uma opção. Esse well significa literalmente bem, tá? Literalmente bem. E a gente usa ele para falar daquele momento que a gente tá pensando. Tipo, well, ok? Então, well, bem. It's an option. É uma opção. Por que eu usei o an aqui? Porque option, que é pronunciado assim, ó. Option, ele tem um som de vogal lá no começo. Então, a gente deixa o an option. A option ficaria estranho. Esse outro caso aqui diz o seguinte. Run! It's an emergency! Run! It's an emergency. É o tipo de frase que você poderia ouvir, por exemplo, num filme. Significa, corre! É uma emergência. Alguém se machucou? Corre para ajudar, é uma emergência. E emergency tem um som de vogal no começo. Então, an emergency. E a palavra run significa correr. Então, é mais um pedido para você fazer alguém com verbos. A gente já viu coisas como go, vai. A gente já viu o próprio relax, relaxa. Agora a gente está vendo run. Mais uma ação para você aprender a fazer pedidos com ações em inglês. It's an emergency. Essa frase aqui é uma emergência. A gente está lá num set de gravação, por exemplo, preparando o filme. Aí a pessoa chega para você e fala, licença, você é o diretor? Aí eu olho e falo, oh no, I'm not the director. I'm an actor. Eu não sou o diretor. Eu sou um ator. Eu sou um dos atores. Vamos lá ver o que está acontecendo aqui. Se eu falasse I'm the director, significa eu sou o diretor. Por que eu posso usar eu sou o diretor? Porque eu tô lá num set de um filme, tem um diretor lá, só não sei quem é. Aí eu falo, sou eu o diretor que você está procurando. Só que eu tô negando. Para negar, I'm not. A gente aprendeu esse I'm not em aulas anteriores. Significa eu não sou. So, I'm not the director. I'm an actor. A palavra actor significa ator. Começa com um som de vogal, então a gente fala an actor. Um ator, e não a actor. Ficaria bem estranho, né? Tem nem como pronunciar isso direito. A actor. Tem que ser actor. E olha só, antes da gente encerrar aqui, eu quero te mostrar uma coisa. Eu te falei, o a e o an são separados de acordo com o som da próxima palavra. Com o a sendo usado antes de som de consoante e o an sendo usado antes de som de vogal. Então, quando eu falo que é som, é realmente o som, não precisa ser uma vogal ou ser uma consoante. O próprio an honor, que a gente viu lá em cima, uma honra, mostra isso para você. O honor é uma palavra que começa com uma consoante, mas o som dela é de vogal. E pode acontecer o contrário também. Tem lá uma vogal, mas começa com um som de consoante, apesar de ter uma vogal. Como, por exemplo, a university. Olha só que interessante. Uma universidade. A gente passa lá na frente do prédio, tem aquele campus grande com os alojamentos e tudo mais. Eu olho para você e falo, oh, it's a university. It's a university. Eu não falei it's an university, it's a university. Porque para o inglês, esse U aqui da frente é considerado um som de consoante. Como se tivesse um U aqui.
University. Ele tem uma vibração lá no fundo da boca. University. É uma coisa que você percebe com o tempo, mas ele tem uma vibração lá no fundo que transforma esse som em um som de consoante para o falante de inglês. Então a gente fala a university. Mas olha só que interessante. Esse bloco, a university, uma universidade, eu usava certo a university antes de pensar em questionar por que que não é an, sendo que aqui é um U. Por que que não é an university? Eu passei a me questionar só lá na frente, quando eu tive contato com alunos, que o primeiro aluno me perguntou por que que aqui era a university e não an university. O ponto é o seguinte, vai valer a pena, inclusive, você simplesmente aceitar. Ok, eu tenho que falar a university. Por mais que eu pensasse que na origem deveria ser an university. É só falar do jeito que eu estou te mostrando. Aqui também, an honor, beleza? Se eu falo que é, por exemplo, um helicóptero, a helicopter. A helicopter é um helicóptero, mas o helicóptero em inglês tem um som de consoante. A helicopter. 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 Enquanto aqui não tem som nenhum. Honor, honor, honor. Beleza? Outras palavras de exemplo que vão usar, por exemplo, esse U ali. Unique opportunity, por exemplo. Uma única de alguma coisa. Por exemplo, uma oportunidade única, se fosse a unique opportunity. Uma oportunidade única. Unique também tem esse som vibrado do começo, como se fosse um U aqui, então é um som de consoante para o falante de inglês. Então é a university, a unique opportunity. Alright? Então esse é o a e o an do inglês. O seu material didático, se ele der um nome gramatical para isso, ele vai chamar de artigo indefinido. Você não precisa necessariamente saber esse termo, esse nome, artigo indefinido, para poder usar direitinho o a e o an. Se você quiser complementar isso aqui que a gente viu nos últimos 2 episódios do Primeiras Frases, o episódio 12 e o episódio 13, sobre o I e o an, eu tenho mais uma aula completinha aqui no canal sobre o I e o an. Você pode dar uma olhada nessa aula assistindo aqui em cima nos recomendados do YouTube, vai valer a pena, para você poder revisar esses termos e dar o golpe final nisso aí. Tudo bem? Últimos avisos, se você quiser ter acesso a essas frases que eu escrevi aqui, tem um material no meu blog, logo na descrição desse vídeo, o primeiro link na descrição abaixo dessa aula aqui no YouTube, você vai encontrar o link para o blog, onde você pode copiar as frases, fazer suas anotações, imprimir se você quiser, revisar, por lá está escrito certinho para você. Então, esse é o episódio 13 do Primeiras Frases em Inglês. Te espero lá no episódio 14, te espero nos próximos episódios, que tem muita coisa pela frente ainda nessa nossa jornada do Primeiras Frases. Até breve.